Olá, antes do vídeo, se inscreve no canal e apoia o meu conteúdo. Obrigado! A Alemanha era uma grande potência, um dos países mais ricos do mundo nos anos 40, até a Segunda Guerra Mundial. Do nada vira um país completamente destruído. Os russos chegam em Berlim, ocupam a metade do país no final da Segunda Guerra Mundial. E até hoje, muitos alemães estão vivos que vivenciaram a chegada dos soldados russos, né, e ficaram. Houve uma presença de tropas russas na Alemanha até o início dos anos 90. Ou seja, eles só foram embora com uma reunificação. Então, a aposta de querer construir uma amizade, acreditando, né, vamos dizer, num espírito liberal, achando que se a gente fizer um bom negócio, que é bom para você e bom para mim, a gente garante a paz. Aquilo foi a maior aposta estratégica da Alemanha desde os anos 70. Isso foi durante a Guerra Fria. Né? Isso é impressionante, ou seja, a Alemanha sendo um país protegido pelos Estados Unidos, dizendo, olha, a gente vai fazer negócio, a gente vai comprar gás russo como gesto, um sinal de que a gente não quer conflito com vocês. Então, carreiras políticas inteiras se construíram a partir disso. Então, muitos parlamentares alemães fazem parte do grupo de amizade Alemanha-Rússia, etc. Eu participei de muitos programas, assim, enfim, passei tempo na Rússia, etc., justamente para acabar com esse conflito, vamos dizer, para nunca mais possa voltar um conflito entre a Alemanha e a Rússia, que são duas grandes potências na Eurásia, e que, se estiverem numa situação tensa, acaba complicando todo o cenário geopolítico dessa região. Historicamente, é mais difícil para eles quebrarem esse laço. E assim, eu lembro disso durante, né, estando na Alemanha, às vezes. Eu lembro de uma vez, fiz uma viagem com um amigo meu para o litoral da Alemanha. Eu tinha 10 anos e a gente foi com o avô dele. E à noite eu ouvi uns gritos e falei, cara, o que é isso? Não, esse é meu avô. Ele teve em Stalingrado. Então ele nunca processou. Isso foi em 90, isso foi 45 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E o cara participou da Segunda Guerra Mundial, lutando na Rússia, né, defendendo a Alemanha nazista, e simplesmente nunca mais se recuperou. Ou seja, ficou revivendo cenas de batalha toda a noite. Ficou gritando todas as noites, enquanto dormia. E o meu amigo cresceu assim, ouvindo o avô gritando dessa forma. Ou seja, as histórias para essa geração, que algumas dessas pessoas estão vivas ainda. Os nomes Kharkiv, Odessa, isso evoca traumas muito profundos, né? Que a Alemanha ocupou essas cidades, a Crimeia, né? Aquela ponte agora que os ucranianos destruíram parcialmente. A Alemanha nazista tentou construir essa ponte já na sua tentativa de ocupar a Crimeia. Então tem muita coisa aí que mexe muito com as pessoas. Então quando vem aí um analista político, eu tenho vários que estão dizendo exatamente o que você está dizendo. Dizendo, a gente precisa armar a Ucrânia, etc. Aquilo traz isso traz um trauma grande que fez com que a Alemanha hoje é um país, no fundo, pacifista, que não quer lidar com a geopolítica. Então, traumatizado. É totalmente traumatizado. O problema do contraponto dessa ideia, que é real, que tem uma sustentação, uma base por que eles agirem assim, é o resultado do que a gente está assistindo, que é um Putin agressivo, um imperialista, que a sua frase mais assim, que ele mais recita por aí, que a grande tragédia geopolítica do século XXI foi o fim do século XX, foi o fim da União Soviética. Ou seja, ele quer recriar esse grande império. E ele tem se posicionado e caminhando e movimentando as peças, e parece que quanto mais velho ele fica, e quanto mais assim as coisas não fazem sentido, ele quer deixar um legado maior, ele acha que é possível fazer isso, e acha que é possível fazer isso de uma maneira extremamente maluca, porque a maneira como ele conduziu a guerra e como ele conduziu os desdobramentos das tomadas de decisões interna dos russos para continuar invadindo é de uma burrice tremenda. Por quê? Porque assim, tipo, eu sou um ditador maluco que enveneno todo mundo, mato quem fala qualquer coisa que eu não gosto, e aí eu viro para as pessoas e falo assim, olha, eu quero invadir, e eu quero conquistar rápido. Alguém vai levantar a mão e falar assim, não, mas não dá para conquistar rápido.
vira e fala, não, tá bom, meu senhor. Vou fazer lá, esse cara é acontecer. maluco, né? Vou fazer acontecer. E óbvio que não tem como fazer acontecer. Não teve, não fez. Foi um fracasso. Eu acho que poderia Total, porque não tem poderia ter crítica, avançado não mais tem se tivesse opinião tido uma. crítica. Claro, mas Não tem alguém que contraponha, não tem nada acontecendo. O cara, tipo, ele impôs uma maluquice e falou, façam. E os Não, caras tá só engoliram. acontecendo. E não é que tá acontecendo e ele tá olhando e falando assim, e aí, galera, por favor, falem a real pra mim. Por que não tá acontecendo? Ele, não, vamos dobrar a aposta. Vamos fazer tudo de novo igual, errado. Não tem logística, não tem munição, não tem combustível, não tem como chegar a tropas, não tem soldados suficientes para um território daquele tamanho. Tudo que está sendo feito está errado. E ele convencionalmente, militarmente, convencionalmente, ele não consegue ganhar a guerra. Não consegue. Ponto. Isso está estabelecido. Claro, guerras são uma das coisas mais incertas que existem. Tipo, pode ter uma reviravolta, mas assim, tá muito claro que ele não vai conseguir o que ele quer. E aí só sobra um recurso para ele militar, que é o não convencional, que é o recurso nuclear. E aí o uso de uma bomba atômica. E óbvio, tem milhões de desdobramentos disso. Qual a resposta do Ocidente? Nossa, cara, não quero nem pensar. Tipo, não é uma bomba atômica que vai destruir a Ucrânia inteira, é uma bomba atômica tática de menor alcance. Mas qual a resposta da OTAN em relação a isso? Como que o mundo vai reagir? Estava lendo um artigo hoje na Foreign Policy ontem, que se houver o uso de uma bomba atômica, os voos internacionais do planeta Terra cessam. Todos os voos. Ah, não, mas é uma bomba só na Ucrânia, só porque é uma bomba pequena, de não grande alcance e tal. Não importa. O seguro das companhias aéreas internacionais não podemos viajar com guerra nuclear. E assim, tipo, a gente não teve mais discussões sobre guerra nuclear. Jogar uma bomba atômica, todas as companhias aéreas não têm mais seguro, nenhum avião no mundo decola. Não importa que é uma bomba minúscula e, sei lá, não vai destruir quase nada. Mas imagina o que nós estamos falando. Cara, pelo amor É, de Deus, cara. assim, eu lembro quando eu tinha 4 anos e explodiu Chernobyl, a gente não podia sair de casa por um mês. E não havia alface, leite. Por quê? Não, era, a princípio, tudo contaminado a uma distância de 3, 4 mil quilômetros. Então, a Europa inteira, durante um mês, ficou completamente paralisada porque a radioatividade estava vindo pelo vento da Rússia. Agora sim, eu ainda acho, e a pergunta mais frequente, né, você imagina também, né, que eu estou recebendo esses dias qual é o risco de uma terceira guerra mundial? E eu ainda acho que esse risco Nem precisei perguntar. muito Olha pequeno. Olha, eu acho hoje ainda tá para ficar tranquilo. Tem gente que fala, olha, eu moro aqui em Lisboa ou na Suécia, preciso sair daqui? Eu sempre falo, não. Não há indícios claros e... Mas vamos definir o que é a Terceira Guerra Mundial. Então, vamos dizer, Tem várias definições, nem todo confronto, mundo a sabe. princípio, um confronto entre grandes potências nucleares. Uma guerra atômica, você está dizendo. Seria, isso, um confronto... Isso, uma guerra atômica ou mesmo um confronto direto entre duas potências. Superpotências nucleares, que seriam os Estados Unidos. Mas sem uso de arma atômica. Eu acho que aquilo... A Terceira Guerra Mundial é um termo muito vago, Não, né? sim, por Mas isso eu estou eu falando tô- agora, qual é o risco de um confronto direto entre os Estados Unidos... direto nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos? Eu acho que ainda pequeno. Por quê? sim. Há um incentivo grande para o Vladimir Putin não usar a bomba atômica, porque hoje a Rússia não está inteiramente isolada no mundo. Ou seja, o que o Brasil está fazendo, a Índia e vários países, mantém laços com a Rússia. Isso, aliás, é um consenso entre a esquerda e a direita brasileira, que não faz sentido para o Brasil participar das sanções contra a Rússia. O Brasil quer preservar seus laços, pode até votar às vezes, né? O Brasil, inclusive, votou a favor de uma condenação na ONU, de uma resolução condenando a anexação ilegal, que do ponto de vista do direito internacional, aquilo não é uma... Você não pode simplesmente dizer, olha, eu vou anexar parte desse país a partir de um referendo que não foi reconhecido internacionalmente. Mas a Índia, a China são ainda fundamentais para atenuar o impacto negativo que as sanções ocidentais contra a Rússia estão dizendo. Isso. Eu não sei se a Rússia jogasse uma bomba atômica tática, Sim. pequena, na Ucrânia, se a China
iria sancionar a Rússia. Não, sancionar talvez não, mas, por exemplo, então- endurecer. Não sanções abertas, mas, por exemplo, hoje já tem várias empresas chinesas que voluntariamente dizem: eu não quero mais vender certas peças para os russos para não ter problemas nos meus principais mercados. Eu acho que a Tudo bem, mas aí o tendência. problema é secundário por causa das sanções americanas Claro. e europeias. Mas assim, por vontade própria, eu não acho que... Acho que a Índia, ok. Sim. A Índia, ok. O Brasil também, ok. Talvez não- Agora, eu a acho- China, eu não acho Talvez que ela mudaria. não teria um anúncio grande, mas eu acho que havia. E a gente viu isso na comunicação chinesa em relação ao Vladimir Putin, já dizendo: olha, a gente não está muito feliz com esse conflito, o que está acontecendo, etc., porque há uma preocupação também na China de que a China está sendo vista como uma espécie de aliado fundamental para preservar a economia russa. Então, eu acho que nem Pequim nem Índia iam gostar, vamos dizer, dessa situação. Mas vocês Eu acho que E tem um outro fator. E aí eu acho que é importante assim, tranquilizar as pessoas, porque não adianta agora ficar Acerca de preocupado terceira assim, guerra, tá. que é a resposta, a princípio, americana seria não escalatória. Isso quer dizer que Eles não jogariam uma bomba atômica. é atômica, mas a resposta americana seria desenhada de uma forma ou seja, a réplica americana, de uma forma que a tréplica seria mais suave do que o ataque inicial. Ou seja, por exemplo, respondendo com ataque convencional para garantir que a resposta russa à resposta americana não seja uma bomba atômica maior ainda. Ou seja, não haveria, acho, uma resposta nuclear a um possível ataque nuclear russo. É que eu não... Eu entendo o que você Entendeu? tá falando. Ou seja, não havia uma Eu tenho um pouco de escalação. cagaço disso aí. Então, não, mas assim, tudo Não, bem. eles não responderiam com uma bomba nuclear para que a Rússia depois responde com mais uma bomba nuclear e aí você tem uma escalação. Ou seja, teria uma resposta para tranquilizar a situação, respondendo com um ataque menor, menos sério do que o ataque inicial russo, entendeu? Tudo bem, mas o que eu acho que o problema não é o ataque seguinte. Eu acho que o ataque inicial, de você jogar uma bomba atômica inicialmente, ela desestabiliza as não, bases da ordem mundial. Pois tipo, também acho. E ela coloca o mundo num outro estado de concepção de coisas. Se a guerra da Ucrânia, que é como o Oliver colocou, é um novo capítulo da geopolítica, é o ressurgimento da geopolítica. Porque assim, a gente tem que pensar no tempo, né, cronologicamente. Começo dos anos 90, nós temos o fim da União Soviética, acabou a Guerra Fria. E aí você tem um momento de transição de nada acontecendo, de nenhum grande problema. E depois começa o século XXI em 2001, com o ataque de 11 de setembro. 2001 é o ataque do 11 de setembro. Aí a ameaça do mundo, o problema do mundo, né, tirando pequenas coisas um aqui e ali, é o fundamentalismo, o terrorismo fundamentalista islâmico ou outros, mas principalmente o islâmico. E as grandes organizações terroristas internacionais. Até a gente começar a vir para uma situação onde tem esse marco, que é a guerra, a invasão da Rússia a um país gigante no meio da Europa, assim, uma coisa totalmente impensada. E olha as repercussões que isso causou. Trouxemos Finlândia e Suécia para dentro da OTAN. A Alemanha saiu da sua dormência geopolítica, mesmo que na prática isso ainda não tenha acontecido. Teoricamente e politicamente houve uma grande quebra e um grande movimento dentro da Alemanha, que foi dizer: nós vamos se armar, nós vamos fechar o gasoduto, nós vamos fazer isso e aquilo. E essa é uma aliança europeia, a União Europeia e a OTAN se fortalecem. Então você tem um monte de coisas que aconteceram e mudaram por causa desse episódio. Imagina um episódio, joguei uma bomba atômica tática pequena. Nossa, as lógicas geopolíticas, até inclusive uma que você trouxe que eu acho que é extremamente importante e interessante a gente reforçar e ressaltar de novo, que é a cadeia de suprimento de valores, a cadeia mundial, o comércio mundial que funciona numa lógica econômica, que é como o Oliver disse, né? Ele produz o negócio mais barato, eu compro dele. Aham. Com a lógica da geopolítica, não, eu não posso comprar dele porque isso faz ele ficar mais poderoso. Se ele ficar mais poderoso, ele pode ficar mais forte e vir me atacar. Então nós estamos Eu tenho que ser operando... menos eficiente nesse sentido também. Isso, então eu tenho que ser mais autossuficiente. É. Porque eu não posso depender mais de você e dele. Porque ele pode virar meu inimigo a qualquer momento. Então nós estamos lidando com um Que mundo merda, cara. onde as considerações estratégicas
elas são de extrema necessidade para sua sobrevivência. O uso de uma bomba atômica, ele eleva essas situações a potências jamais imaginadas. Assim, tipo, vamos todo mundo se preparar. E vários países, como Ucrânia, que são países pequenos ou menores, que se sentem ameaçados por grandes potências, vão tomar uma decisão. Eu preciso ter uma bomba atômica. Taiwan vai virar e falar assim, desculpa, eu tenho que estar preparado, porque a China pode querer usar uma bomba atômica em mim. Eu acho que a China... Japão vai falar, eu vou construir uma bomba atômica agora. E assim, nós vamos ter uma corrida armamentista nuclear no mundo. A proliferação nuclear, que é um dos temas mais preocupantes de segurança internacional, vai ser aberta a porteira e vai sair todo mundo enlouquecido. Então, a gente pode não ter a guerra nuclear, mas o mundo vai se tornar Sim. um negócio assim, em pânico, em pavor.